Uma vez me fizeram uma pergunta interessante, daquelas perguntas que parecem simples, mas não são. Me perguntaram: como eu faço para acertar mais operações e ser lucrativo? Como evitar o loss? Eu demorei alguns segundos para responder. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque eu sabia que ela não era a que a pessoa esperava ouvir. Enquanto pensava, eu me lembrei de um tempo em que eu mesmo fazia exatamente essa pergunta. E a verdade é que todo trader, em algum momento, deseja isso: acertar mais para ganhar mais. Mas aqui está o ponto crucial. Acertar mais não é a mesma coisa que ser consistente. Na prática, acertar muito pode ser até perigoso. Na verdade, para muitos traders, esse é um dos caminhos mais traiçoeiros do mercado. O caminho da confiança exagerada. Ou, como eu gosto de chamar, o caminho do ego inflado. E talvez você se pergunte: o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando você entra em uma boa sequência de vitórias, algo muda silenciosamente dentro de você. Você começa a se sentir confortável demais, seguro demais, quase invencível. E isso é mais perigoso do que uma sequência de losses, porque quando você se sente invencível, sua mente entra em um estado sutil de descuido. Sem perceber, você começa a aumentar a mão, aumentar contratos, acelerar decisões. E veja bem, querer crescer não é errado. O problema é crescer sem estabilidade. É como dirigir um carro a 200 por hora. Enquanto a pista está perfeita, tudo parece sob controle. Mas basta um pequeno obstáculo, um detalhe mínimo, e a essa velocidade o impacto é violento. No mercado é igual. Quando você erra depois de uma longa sequência de acertos, sua mente pode travar. Ela interpreta aquilo como uma ameaça. Afinal, você era invencível. E agora algo deu errado. Nesse momento, você entra em modo defensivo. E quase sempre, esse modo defensivo se transforma em ataque. Você pensa: quem o mercado pensa que é para tirar dinheiro de mim? E então começa o colapso silencioso. Você ignora uma regra aqui, flexibiliza a outra ali, aumenta a mão de novo. Não para operar melhor, mas para tomar de volta o que foi tirado de você. E pronto. Um prejuízo que poderia ser pequeno agora se multiplica por 3. O mais sábio a se fazer seria parar ali, não é? Se você tiver consciência, você para. Mas se não tiver, você continua. E continua cavando. Até que, no final do dia, vem o pensamento mais doloroso de todos. Eu poderia ter aceitado aquele primeiro prejuízo e encerrado. Você olha o histórico, faz as contas, e percebe que, em poucas horas, devolveu o lucro de quase um mês inteiro. Agora me diz nos comentários: está seguindo o seu plano ou deixando o ego dominar? E é exatamente aí que mora a grande virada, porque o problema nunca foi o loss. O problema sempre foi a incapacidade de aceitá-lo. O trader imaturo acredita que o loss é um erro. O trader maduro entende que o loss é o custo da operação. Enquanto você tenta evitar o loss a qualquer preço, você se coloca em guerra com algo que é inevitável, e toda guerra mal escolhida cobra um preço alto. O mercado não exige que você esteja certo. Ele não pede perfeição. Ele só exige uma coisa: coerência. Coerência entre o que você planeja e o que você executa. Consistência não nasce da tentativa de ganhar mais. Ela nasce da decisão de errar melhor. Errar pequeno. Errar dentro do plano. Errar sem drama. Quando você aceita o loss antes mesmo de clicar, algo muda dentro de você. O peso sai do dedo. A pressa desaparece. O ego perde força. Você não entra mais para provar nada. Você entra para executar. E é nesse ponto que a ironia aparece. Quando você para de tentar acertar mais, você começa a ganhar mais. Porque agora você não força entradas, não aumenta a mão por emoção, não se sente atacado pelo mercado. Você entende que cada operação é só uma entre centenas. Nenhuma define você. Nenhuma decide seu futuro. O trader consistente não é aquele que evita o erro. É aquele que não transforma um erro pequeno em um desastre grande. No fim das contas, não é sobre vencer o mercado. É sobre vencer a necessidade de estar certo. E quando você aprende isso, o mercado deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas um ambiente. Neutro. Imparcial. Executável. Consistência começa quando o ego termina. E é exatamente aqui que a maioria não entende onde errou.
Eles acham que o problema foi o mercado, acham que foi o dia ruim, acham que foi azar, acham que foi o stop mal colocado. Mas não foi. O problema foi que, naquele momento, o ego estava no comando. E quando o ego assume o controle, a leitura se perde, o risco se distorce e o comportamento sai do eixo. Domar o ego não te faz operar pequeno, te faz operar lúcido. Quando você aprende a domar o ego, algumas coisas começam a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível. Você para de sentir urgência. Você não precisa provar nada para o mercado. Você não precisa devolver o loss. Você não precisa aumentar a mão para se sentir confiante. E isso muda tudo. A mente fica mais clara. As decisões ficam mais simples. O plano deixa de ser algo que você tenta seguir e passa a ser algo que você executa. Sem luta. Sem negociação interna. Sem aquela voz dizendo só dessa vez. Quando o ego está no lugar certo, você aceita o stop com a mesma neutralidade que aceita o gain. Porque você entende que o stop não fere sua identidade. Ele faz parte do processo. E aqui está um ponto que quase ninguém fala. A verdadeira consistência não nasce da técnica. Ela nasce da previsibilidade do seu comportamento. O mercado já é imprevisível demais. Quando você também se torna imprevisível, o caos é inevitável. Mas quando você se torna previsível, previsível em seguir o plano, previsível em respeitar o risco, previsível em parar quando deveria parar, o mercado deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um ambiente de leitura. É aí que o jogo vira. Você começa a perceber que não precisa ganhar todos os dias. Precisa apenas não se perder nos dias ruins. E quando você não se perde, o resultado vem como consequência. Não por euforia, não por impulso, mas por maturidade. Domar o ego não é perder ambição, é ganhar longevidade. E no mercado, quem dura mais, vence. Lembre-se, a disciplina é mais importante que o resultado.